Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. Hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial, tô muito animada. Mari Gracioli, e aí? Olá, Mabê! Olá, pessoal que escuta o Caso Bizarro. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu sou uma bizarrer. Eu escuto o... Eu amo bizarrer. Tem os operanders, tem os bizarrers. Eu sou uma bizarrer, eu sempre escuto podcast. Então, pra mim, é uma honra estar aqui, assim. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu confesso que eu tava ansiosa pra chegar esse dia. Então, vai ser incrível. Ai, a gente tá muito animada. E, cara, a gente meio que se conectou na pandemia, assim, Exato, né? Tipo, exato. A gente conversou muito nessa época. E eu lembro que você falava que gostava do Modus e tal. E eu tava muito animada, assim, pra te chamar pro Caso Bizarro. Porque eu acho que ele é um podcast que dá pra gente trocar mais. Pra gente, né, ver os relatos, dar umas risadas. Mas, enfim, acabou rolando. E eu fiquei super empolgada, assim, que a gente conseguiu fazer esse encontro acontecer. Antes da gente começar a falar dos causos, né, que a gente já vai começar já nesses casos, eu queria falar um pouquinho sobre o monstro de infância. Eu acho que esse quadro tá ficando cada vez mais doido, porque, sei lá, no início era muito tipo a autópsia do ET, tinha medo de ET, tem medo de lobisomem, do homem de preto, do homem do saco, as lendas urbanas normais que já rolam mesmo. Sim. E aí, começaram a ver uns medos muito engraçados. Tipo, tinha medo de privada, porque o tio da menina falou que ia dar descarga na mãe dela. E, tipo, Pior tio. pior tio da história. E aí, tipo, veio uns medos, sei lá, o medo do Enéas, rolou muito ultimamente. Ele era assustador mesmo. Que ele era assustador. Ele era surtado, ele né? Era muito. E ele falava gritando, então, aquela coisa. Uma menina que mandou que ela tem medo daquele bonecão do posto, sabe? Sim. É assustador Que também, se se você você for pensar. É um negócio O meio, negócio né? ali, né? E quando começa a acabar o gás lá dele, que ele fica meio assim... Eu acho que fica mais Não, se você Então- colocar o boneco do posto em preto e branco e colocar uma música sinistrinha, é muito errado, É verdade. Então, né, já aproveitando aqui essa loucura dos monstros de infância, o que era, assim, tipo, a gente sempre teve vários, né? Mas, assim, tem algum que te marcou, alguma coisa, um filme? Eu na infância mesmo, eu não lembro de nenhum medo específico. Mas quando eu tava, sei lá, pra 9, entre 12 anos, assim, tipo, final da infância, começo da pré-adolescência, eu tinha medo do Fantástico. Porque sempre tinha alguma reportagem horrível. Sim. Né? Eu tinha medo do site assustador, que eu acho que é uma coisa de todo mundo que cresceu na internet nos anos 2000. Eu tinha muito medo. Eu nunca entrei oficialmente no site, mas eu lembro que na escola que eu estudava, tinha a sala de informática lá, com vários computadores. Enfim, os jovens hoje nem devem saber o que é sala de informática, né? E aí, quando tinha... Você nasceu nos anos 90. Eu nasci no final dos anos 80, nasci em 88. Ah, você nasceu em 80, tá. Tinha lá a sala de informática. E aí, quando o professor faltava, a escola mandava as crianças lá pra sala de... Vai essa sala de informática. E aí, sempre tinha uns moleque besta que queria entrar no assustador. E aí, ficava aquela movimentação na sala de informática, todo mundo... né? E aí, eu tinha muito medo do assustador. Eu tinha medo de, sem querer, cair no site, sabe? Tipo, enfim. E eu tinha medo do filme Terror em Silent Hill. Nossa, hoje em dia, talvez se a gente assistir, a gente nem liga. Vai rir. Mas ele dá medo. Naquela época... o filme em si, ele não é tão assustador, mas a atmosfera dele é muito foda. E eu acho que eu não assisti, eu tinha uns 14 anos, 15, sei lá. Eu acho que foi o único filme de terror que eu assisti no cinema. Tá. E eu lembro que eu fui com a galera da escola. Você não gosta mesmo? Eu não gosto muito de filmes de terror. Eu acho que a vibe filme de terror é meio esquisita. Tá. Eu evito. Mas eu não sei por que eu fui ver aquele filme, eu não sei te dizer. Eu sei o que aconteceu, eu entrei na sala de cinema e eu vi aquele filme. E eu fiquei por muito tempo com muito medo do Pyramid Head. Eu tinha, tipo assim, eu ficava com medo mesmo de ele estar na minha casa. E aquilo me assombrou durante muito tempo, assim. Ai, tadinho. E aí depois passou, assim. Hoje em dia tá tudo bem, não tenho mais medo. Mas eu passei muito tempo com esse medo, assim. Se eu fosse pensar, o medo que mais ficou em mim era o Pyramid Head, assim. Pyramid Head. É um bom medo, cara. É um bom medo. Porque, assim, eu joguei o Silent Hill, né? Eu joguei videogame. E eu assisti e tal. E eu ficava apavorada. Porque eu sou uma pessoa que... Às vezes as pessoas falam, você tem medo e tal. E eu não sou uma pessoa medrosa. Pô, eu tenho podcast de crime. Tô falando o tempo todo e tal. Eu não tenho... E isso nunca me assustou.
gostou. Agora, se você passar um filme, tipo Annabelle, eu vou levar um susto. Aham. Tipo assim, filme de ficção, sabe? Tipo, Eu não gosto de susto. Eu gosto. O isso que susto é me dá louco. crise de ansiedade, me dá taquicardia e eu fico mal. Eu não tenho medo, eu não acho que vai vestir a Annabelle que ela vai vir me matar. Tá. Eu não gosto da sensação de taquicardia, de Tá. ter me assustado, assim, sabe? É Isso muito me... louco, porque é isso que eu gosto e é o que me deixa tensa, sabe? Mas eu gosto de filme de terror, eu curto bastante, assim, consumir esse tipo de conteúdo. Mas o susto em si, eu tô sempre assim, fechando os olhos, tô sempre tentando evitar, tô sempre aquele drama. Você assim. gosta, mas quer evitar. É um mix, É né? bizarro, parece que é tipo, sabe, tortura psicológica com entretenimento. Pra mim eu tô me torturando. Mas é um pouco isso, assim, eu tô lá, tipo, com medo. E aí é muito louco, porque muitas vezes o filme ele te leva na ambientação, Sim, no som, o ele som, vai te principalmente. mostrando até você chegar em tal lugar e você sabe que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. E eu tô lá assim, sabe? Tipo, querendo tampar os olhos, querendo fugir, mas ao mesmo tempo eu não paro de ver. Porque é curiosidade, é querer ver o que o filme tá falando. O filme de terror me deixa nervosa, porque eu sou aquela pessoa que assim, porra, eu não acredito que essa pessoa tá acompanhando essa boneca. É óbvio que essa boneca tem um demônio no corpo. Não, eu tô... É óbvio que, mano, que se você for abrir essa porta nessa casa bizarra, vai ter alguma... Eu fico nervosa, porque as pessoas são burras do filme de terror. São muito burras. Muito burras, eu fico... barulho no quintal, vou lá ver, sem nada. É óbvio que você não vai ver, você vai ficar com a bunda no sofá. É isso que você tem que fazer. Você vai trancar a porta, é isso que você vai fazer. Você vai pegar uma faca, você vai pegar uma tesoura. Exato. Entendeu? Você não vai entrar no chuveiro pro assassino te pegar no banho. Óbvio que não. Você vai ficar atenta. Aí eu fico nervosa. Não, e assim, por muitos anos, eu, depois de assistir Psicose, eu trancava a porta do banheiro. Porque eu falava, cara, se vier um assassino, pelo menos ele vai demorar um tempinho até ele conseguir abrir ali. Né? Porque ele vai ter que ficar, tipo, batendo. Ele vai exigir um esforço dele vai pra... exigir um esforço. E ele pode desistir também nesse meio tempo. Exato. Então, assim, eu acho que se eu puder contribuir pra ele, que ele desista, pra que ele fique mais cansado, eu vou fazer o meu esforço. Mas enfim, acho que são essas coisas que a gente vai descobrindo no filme de terror. E eu acho muito engraçado que às vezes a galera manda os casos, e aí você vê que as pessoas fazem exatamente. E fala assim, gente, é assim que as pessoas morrem no filme. Sim! Então, acho que você é do time que fica ouvindo casos bizarros e fala assim, não faz isso, não vai lá ver. Tipo, não volta. Fica com o vulto da sua imaginação no seu coração e não com o vulto real oficial. E com essa frase, gente, a gente encerra o quadro Monstro de Infância. E agora bora ler os causos. Bora. O primeiro é o Panelaço Sobrenatural. O nome é perfeito. Eu amo já. Oi, Mabê e Mari, espero que estejam bem. Primeiro eu gostaria de dizer que eu tive 2 monstros de infância. Então já vem um monstro de infância voltando. E preciso compartilhar para ter certeza de que não estou sozinha nessa. Nasci em 96, isso pode ser importante. Eita. Monga, a mulher macaco. Eu tive pavor quando isso apareceu no Fantástico, se não me engano. Mas o medo real veio mesmo quando eu fui pro Beto Carreiro com os meus pais e tinha o sonho, e tinha o show da Dita Monga. Mabê, eu nem fui nesse show, mas só de ter visto o banner na frente do teatrinho lá, eu já tive que dormir na casa dos meus pais por umas 2 semanas até o medo passar. Você conhece isso? Gente, a Monga pra mim é uma coisa que é lenda urbana. Eu não tenho nenhuma memória disso, de ter visto na TV. Também nunca fui ao Beto Carreiro, nunca tive a oportunidade de ir na Disney brasileira. Mas assim, a Monga pra mim é um negócio que as pessoas falam, mas não existe. Cara, eu vi um show da Monga real. Real? Você esteve lá? Eu estive lá. A Monga era uma pessoa vestida de macaco? Tipo, cara... Era tipo a Porta dos Desesperados? Eu não lembro se tinha a ver com o circo, mas eu acho que era quando tinha um circo na cidade. E eu tenho essa lembrança que eu não fazia a menor ideia até ler esse caso. Que quando eu li esse caso eu falei, caralho, eu fiquei muito traumatizada com isso. Mas eu lembro bem que foi numa cidade do interior de Minas Gerais, obviamente. Uma cidade de 15 mil habitantes. Que eu já falei aqui 1000 vezes. E foi o show da Monga lá. E era, assim, tudo que eu me lembro era que era um espaço que era, vamos supor que é um caminhão pequeno, aberto. E tem umas grades, e aí tem uma pessoa lá, que eu, se não me engano, era uma mulher, e ela se transforma num gorila. Né? Então começa uma música e tal, vai ficando... É tudo meio escuro, tudo meio estranho, tudo assim... Você tá no escuro também, não é só as pessoas, não é só tipo... Tudo pra dar um clima ali, tudo pra né? dar um clima. E pra enganar as pessoas também. E pra enganar as pessoas. É. E aí é isso, chega um momento que ela vira um gorila e tal, e tem um som e nananã.
E, cara, eu achei aquilo... E tem toda a performance, tá? Eu achei aquilo assustador. Lógico. Né? Óbvio, eu era uma criança. Se aconteceu nessa cidade, como eu falei, eu tinha entre 8 e 10 anos. Então, a idade perfeita pra, né, ficar traumatizada. O segundo medo dela é um barbeiro. Barbeiro ou chupança. Um inseto que causa o mal de Chagas. Nossa, isso era muito assustador, real. Tipo, o bicho, né? Ele é feio. Ele é feio. Ele é um feio. Besouro escroto. Assim. Eu lembro no livro de ciências. Nossa, Sim. isso acabou de desbloquear um medo na minha cabeça. No livro de ciências tinha uma foto do barbeiro e eu tinha medo dessa página. Nossa! Meu Deus! Cara, eu lembro muito de ter medo da doença de Eu Chagas. acabei de lembrar, eu tinha medo da página do livro de ciências. E era uma coisa que era muito dita pra gente naquela época mesmo, né? Como se fosse um surto. Sim. Porque real tinha muito, né, naquela época. Mas, tipo, eu lembro que eu tinha medo de várias coisas, assim, do livro de ciências. Eu lembro que eu tinha muito medo da doença de Chagas. Eu lembro do mosquito da dengue naquela época. Eu tenho medo de dengue até hoje. Eu tenho medo de pegar dengue. Tenho muito medo, real. Porque dengue Dizem que é pesado, horrível, né? que você fica sentindo dor como se tivesse apanhado. Fica pesado mesmo pegar dengue. Ela conta aqui que teve um surto do barbeiro, né, em Santa Catarina, e as pessoas estavam se infectando por beber caldo de cana infectado com um bicho. Nossa. Isso foi noticiado onde? No maior sensacionalismo do Domingo Legal. Com aquele terror bem característico do Lendas Urbanas, porém dessa vez o terror era real. Então o Gugu tava lá fazendo a grande festa do barbeiro. E aí foram 2 problemas, né? Primeiro que eu amava caldo de cana, e que horror imaginar um besouro esmagado no meio do meu caldo. E segundo que o inseto poderia me atacar na surdina sem dar sinais. Você tá ali comendo um pastel. E do nada... deitado na sua cama, né? Tipo... Não, mas é o caldo de cana, né? Você vai comer um pastel sim, e aí veio um barbeiro Exato. e pá. Ela fala, nessa época que eu era mais velha, eu não podia dormir na cama com os meus pais. Então eles me fizeram colocar um colchão no chão e ficar dormindo lá. Porém, dormindo no chão, eu estaria mais vulnerável ao inseto. Ou seja, passei noites em claro, em guarda, esperando o barbeiro aparecer. Meu Deus, chegou! É que naquela época não tinha aquelas raquetes elétricas, senão ela ia estar assim, né? Ele ia colocar uma raquete em cada parte da cama, assim, sabe? Sim. Raquete pra cima, assim. Um medo que eu tenho, não é medo de infância, é medo de adulto, a raquete elétrica. Tem medo de você se auto-coisar com ela? Porque eu já fiz isso. Mas Esse medo eu já não tenho mais. Eu não tenho mais, porque essa burrice já aconteceu. Mas porque escutar o bicho ser eletrocutado, isso me dá um... Nossa, me causa... É tipo a cadeira elétrica deles. Mas você fica ouvindo, sabe? Tipo, eu acho horrível. Me dá uma mesmo. sensação ruim. E é muito engraçado, porque aqui no estacionamento do prédio, o cara tem uma raquete elétrica e ela fica, tipo, na hora de pagar, ela sempre fica do lado da maquininha. Eu sempre fico meio nervosa, assim, pra... Imagina se desse uma... Sabe? Quando a gente fica com aquele negócio no cabelo, como é que chama? Eletricidade estática. Imagina se uma eletricidade estática, na hora que você passar a maquininha, ativasse o negócio. Cada vez que passa o cartão da a pessoa paga e ainda é eletrocutada, sabe? Exato. O capitalismo venceu. Ai, gente. Senhor, é o capitalismo total. E vamos ao caso que é do meu tio e se passou em meados dos anos 60, mas acho que merece ser compartilhado com todos. Também acho. Vamos lá. Quando meu tio Eliseu era jovem, tinha por volta de uns 15 anos. Ele e o seu primo Zé, nome fictício, trabalhavam juntos na roça e moravam no sítio. Havia uma casa ali na região que todo mundo falava, principalmente depois que a senhora que morava nessa casa ficou viúva. Diziam que a casa tinha uma energia ruim, que a própria viúva já tinha relatado a ocorrência de umas coisas meio estranhas. Até aí, tudo bem. Certo dia, essa mulher ia fazer uma viagem e precisava de alguém pra ficar ali na casa pra cuidar dos bichinhos e da roça dela. Porém, todo mundo tinha medo da casa devido a todas as histórias que já tinham sido contadas, então ninguém queria ir. Meu tio, no auge da sua coragem e prudência de adolescência, chamou o Zé e os dois se desafiaram a passar a noite lá na casa, ou seja, ambos já estavam indo com o cu na mão. O Zé topou e lá foram eles juntos pra desmistificar as lendas sobre a casa. A casa era pequena, inteiramente feita de madeira, incluindo as portas e as janelas, e tinha apenas 3 cômodos, sendo eles uma cozinha, uma sala bem espaçosa e 2 quartos. O banheiro ficava fora da casa, aquela casinha, né, bem de roça mesmo. E o meu tio e o Zé ficaram no mesmo quarto. O Zé dormiu na cama e o Eliseu dormiu em um colchão de palha ao lado da cama.
e eles dormiram com a porta do quarto fechada. No meio da madrugada, meu tio acordou ao som de batidas na porta de entrada da casa, e nesse momento ele já congelou. Imagina o que aconteceu com ele na sequência quando ele ouviu a porta se abrindo e sentiu o andar de alguém dentro da casa, além do eco de passos vindo da cozinha. Naquele tipo de casa com chão de madeira, se alguém anda, a gente consegue sentir porque o chão meio que treme. Ele permaneceu parado e nesse momento começou a rezar mentalmente. Porque ver o que estava acontecendo ao cutucar o Zé, que dormia na cama ao lado, não pareciam opções plausíveis. Como não? Cutuca o Zé, mano. Gente, cutuca o Zé e vaza. O Zé tá lá pra quê? É alegoria, o Zé. Depois de por isso que morre no filme. Exato, se acordar do Zé, tá tudo certo. Depois de um tempo ouvindo passos, afundado em suas orações, ele começou a ouvir um choro de mulher vindo da cozinha. Esse é o momento de gritar o Zé. O choro foi ficando cada vez mais intenso e, de repente, ele começou a ouvir uma mega zona. Foram pratos quebrando, móveis sendo arrastados, armários abrindo e fechando, panela batendo, gritos e relinchos de cavalo, uma barulheira muito alta mesmo. E meu tio, nesse momento, já estava chorando, porém permanecia congelado e silencioso e não ousou chamar o Zé. Gente, de repente a barulheira parou e ele foi ouvindo os passos cada vez mais silenciosos até que não sentiu mais nada, como se não tivesse ninguém na casa. Ele passou a noite em claro e imóvel, tentando se acalmar e também pensando em como explicar a zona na casa para a viúva. O dia amanheceu, mas o Zé não levantava de jeito nenhum. E meu tio não queria ser o primeiro a sair do quarto. Então ele deu umas tossidas para ver se o Zé estava acordado. Dormiu bem, Eliseu? O Zé perguntou bem despretensioso. Meu tio falou que sim, que a noite tinha sido ótima. O Zé falou que também dormiu super bem. E eles ficaram jogando conversa fora sem levantar da cama. Eventualmente, meu tio levantou e foi com o coração na mão abrir a porta, se preparando para ver a bagunça. Quando abriu, pasme, estava tudo no devido lugar. Apesar disso, tinha uns riscos no chão e a porta de entrada da casa estava aberta, sendo que eles tinham fechado e trancado antes de dormir. Meu tio olhou para o Zé e viu que ele estava abismado também. E só nesse momento, o Zé falou para Eliseu que tinha ouvido uma barulheira durante a madrugada, mas que ele não teve coragem de levantar. Ou seja, os dois ficaram paralisados a noite toda, sofrendo com barulho. E ambos eram tão corajosos que nenhum deles teve coragem nem de conversar com o outro durante o rolê. Eles cuidaram dos bichos e foram embora o mais rápido possível. Nunca mais voltaram na casa e nem conversaram com a viúva sobre isso. O fantasma deve estar relinchando e batendo panela lá até hoje. Beijo, pessoal. Espero que tenham gostado. Gente, eu acho que eles imaginaram tudo isso. Você acha mesmo? Ah, eu acho, porque como tem essa coisa da lenda, primeiro preconceito com a viúva, né? A viúva, coitada, né? Aí, enfim, a mulher, né, lá mal falada na cidade, a viúva, não sei o quê, né, a casa dela mal assombrada. Os caras já vão pra lá com a cabeça pensando que vai acontecer alguma coisa. Sim. Eu tenho um pouco essa impressão, assim, que essas coisas que a gente acha que acontecem, na verdade, é a nossa cabeça confirmando o medo que a gente tem, tá ligado? Então, como que os dois ficaram paralisados ali, nada aconteceu, abriu a porta, não tinha nada. Eu acho que eles imaginaram. Será que foi um surto coletivo, sabe? Que todo mundo viveu a mesma coisa, porque tem isso também. Ou, tipo, de fato aconteceu. Mas agora, ouvir um grande barulho, o que me faz pensar que, tipo, eu com certeza levantaria, era porque, gente, se não for espírito, pode ter uma galera, sabe? Saqueando, fazendo uma coisa. Exato. Assim, eu vou querer resolver isso logo, sabe? E pensar que tem gente que não, que fica quietinho e espera acabar e tal. Eu ia ficar com medo. É que você fica numa dúvida, no impasse ali. Você fica na sua ali, esperando acabar, ou você dá um grito pra ver se assusta o demônio, o espírito ou a galera? Eu dava um grito, eu gostei do grito. Eu acho que dá um grito, entendeu? Se eu levantar daqui e tiver uma coisa no chão, você vai ver. Ou você desafia, fala assim, ou você aparece aqui agora, ou não é nada. Eu acho que eu não desafiaria não. Você chama pra ver se... Porque é aquela coisa, né? Você tá ali no quarto, tá mó barulheira. Né? Você também... Talvez você pode tentar ver se o espírito... Tipo, trocar uma ideia. Se ele realmente tem coragem de chegar ali pra você. Porque fazer bagunça ali na cozinha... É fácil. É muito fácil. Vem aqui. Vem aqui. Vamos resolver isso aqui agora. Ai, meu Deus. Vamos cair pra dentro aqui agora. Eu acho que Você vai cair ou vai cair atirando? Né? Tem isso. A próxima história chama Tchau, Vovô.
Olá, Mabê e Mari, ouvintes do Caso Bizarro. Me chamo Isadora e hoje vim contar um fato que ocorreu na minha família em 2015. Um caso recente. Bem recente. Recente. Quase todos os membros da minha família têm o dom da mediunidade. E isso nunca me assustou. Sempre fui muito indiferente a tudo que acontecia em casa. Meu avô teve câncer e na época estava internado. E já sabíamos que a chance dele voltar para casa era quase nula. Com toda a correria e minhas tias indo a todo tempo visitá-lo no hospital, e eu, que era vestibulanda, fiquei encarregada de cuidar das minhas primas menores, que tinham 12 e 3 anos na época. Em um desses dias, eu estava brincando com a minha prima mais nova, quando de repente ela começou a falar sozinha. Ela dizia: "Tá bom, mas você já está indo, vô? Você vai com ele?" E sorriu dando tchau para o nada. Continuou brincando e me disse: "Vovô já foi, não chora." E deu 3 minutos, o telefone de casa tocou e era minha tia informando que o meu avô tinha morrido. Até hoje ela disse lembrar dele se despedindo dela. Depois disso não teve como não acreditar no sobrenatural. Beijos e em breve volto para contar mais histórias da minha família. Essa família aí deve ter várias histórias. Cara... Tem uma coisa que você sempre fala no Caso Bizarro, que tem a idade da criança, que ela é aberta pro portal, né? Pro portal, exato. Que é puxado aqui. Mas eu sempre acho bonitinho quando são esses casos de uma morte de alguém da família. E, tipo, que passa pra, tipo, despedir, pra dar um tchau, pra dar um alô e tal. Assim, é óbvio, dá um pouco de medo, né, você vivenciar isso, imagina, você passar por essa situação deve dar um pouco de medo, mas eu sempre acho meio bonitinha, sabe? Eu não sei, assim, acho que eu gostaria, penso eu, que tem algumas pessoas na minha vida que eu gostaria que elas viessem se despedir de mim, sabe? Tipo, eu fico pensando assim, putz, se algo acontecer... Eu espero que elas venham. Já ameaça, né? Eu gostaria que elas deixassem. Não sei, acho que é um jeito de talvez fazer um agrado, sabe? Um último agrado ali pra pessoa. Então eu achei uma historinha bonitinha. E você viu que ela veio com uma ameaça no final, né? Sim, ela ameaçou contar mais histórias da família. Porque o problema dos bizarros é que eles sempre ameaçam. Nunca é assim. Mas eles voltam. Uma única história. Não, sempre voltam. Nunca é assim, eu tenho uma única história. É tipo assim, eu tenho mais histórias e eu posso usar, entendeu? Eu posso usar elas a favor de vocês. Porque quanto mais histórias, melhor. Mas eu acho assim, eu acho que, apesar de eu ser uma pessoa muito cética, eu acho que quando a gente vai passar dessa pra uma melhor, a gente tá... Não só a gente, ainda mais quando a pessoa tá doente, assim, a gente, né, o doente no caso, né, e a família tá mais suscetível a ter determinadas sensações e nesse processo de aceitar que a pessoa vai embora, enfim. Então, eu acho que é uma coisa mental, assim, sabe? Tipo assim, sei lá, você tá lá no leito de morte e pensa assim, nossa, eu queria muito falar uma última palavra pra essa pessoa. Sim. E aí, é quase como se uma transmissão de pensamento, assim, sabe? É uma ligação muito forte. Porque, principalmente nesse caso, assim, que a família, enfim, já sabia que de alguma forma ia acontecer, né? Como você falou, as emoções estão muito à flor da pele ali também, né? Porque você fica naquela situação de qualquer momento pode acontecer. Exatamente. Então você tá... Primeiro que você fica tensa. Sim. Você fica angustiada, com uma ansiedade, né? Tipo, vai ter o dia de amanhã. Como que eu faço pra deixar o dia dele melhor hoje? Então... Tem toda essa... É muito difícil, né? Isso aí, tipo, de ficar indo lá visitar. As próprias tias deixam as filhas e aquela coisa, você vai parando tudo, você deixa seu filho com fulano pra tentar despedir do pai. Eu acho que é um momento de muita dor pra família, né? Sim. Como que a criança racionaliza isso também, né? Tem muito disso também. Bom, bora pro próximo. O próximo é o de costas pro cemitério. Oi, Mabê, oi, Mari. Amo modus operandi, caso bizarro, e finalmente lembrei de um pra contar. Pode dar o título que achar e falar meu nome. Quem me conhece vai me identificar de qualquer forma, porque eu tô atualmente na Bósnia e Herzegovina, mas sou de BH, do nosso país, Minas Gerais. Bom, então a Luana, ela vai contar uma história de quando ela tinha 7 anos, e ela já manda, assim, a idade problemática. Fui numa excursão pra Serra Gaúcha com a minha mãe e a avó. Passamos por várias cidades e pontos turísticos diversos. Em uma dessas cidades, não lembro exatamente qual, visitamos uma antiga vila de colonos alemães, e lá tinha um antigo cemitério.
Eu nunca tinha visitado um cemitério antes, e eu fiquei bem impressionada, fiz várias perguntas, fiquei olhando as lápides. Lembro da minha mãe me ensinando a fazer uma oração para que os espíritos não nos acompanhassem na saída, e sair andando de costas pro cemitério, tipo, de frente pras lápides, sabe? Você vai andando de Você não vira de costas, você sai tipo no moonwalk. Acontece que naquela noite no hotel, na hora de dormir, não sei o que me deu, nem como começou. Só sei que eu comecei a chorar, a gritar e a berrar, apontando pro teto, dizendo que tinham coisas e gente ali. Minha mãe e a avó, obviamente, ficaram desesperadas e ajoelharam cada uma de um lado da cama em que eu tava deitada, rezando sem parar, até que eu finalmente adormeci. Segundo elas, eu também mencionei meu bisavô, pai da minha avó, que era bem ligado a ela e morreu anos antes de eu nascer. O mais estranho é que eu tenho muitas memórias desse dia, até da imagem desse quarto do hotel e principalmente do teto, mas não do que eu supostamente teria visto lá. Minha mãe e a avó até hoje contam esse caso meio assustadas e juram de pé junto que eu estava transtornada porque eu vi várias coisas. Tenho 31 anos e até hoje saio de costas do cemitério. Sério, visitei ontem um cemitério de guerra aqui na Bósnia e fiz isso. Por isso lembrei do caso. Amo o podcast, um beijo pra vocês e mandem um beijo pras coitadas da minha mãe e avó. Luana, um beijo pra você, pra sua mãe e pra sua avó. A Luana é destemida, né? Porque ela teve essa passagem aí e mesmo assim ela resolveu ir em um cemitério na Bósnia e Herzegovina. Destemida, Luana. Destemida, realmente. Ela não tem medo de ter outro surto noturno. Porque assim, eu não sei, cara, mas os espíritos bósnios e herzegovinos talvez sejam piores que eu... A gente não sabe quem tá lá. Ela chega lá e não vai saber nem ler a placa que tá escrito o nome da pessoa. Né? Então, vai saber. É puxado. Mas eu gostei desse relato aqui. O que eu achei interessante é que muitas vezes a família não acredita, né? Que a criança viu, que a criança sentiu alguma coisa do tipo. Mas eu gosto que a família sempre acolhe, né? Tipo assim, não, vamos rezar, vamos conversar, vamos falar com a criança. Ela a impressão que eu tenho é que ela ficou muito impressionada, né? Eu acho que ela foi impressionada. No cemitério, ela ficou extremamente impressionada. E eu acho que quando a gente tem uma experiência, assim, né, muito... que dá medo, assim, eu acho que aquilo fica mexendo bastante com a gente. É que a nossa mente prega essas peças, né? Você fica muito impressionado com a coisa e você sonha com aquilo, né? Ainda mais quando a gente é criança, não entende. Primeira vez no cemitério. Aí vem a sua mãe e fala, olha, você tem que sair de costas. Isso já vai dando... vai Também eu dando acho que tem isso, assim, que causa medo na infância. Que às vezes acho que os adultos querem tanto preparar a gente pras coisas que no final eles acabam criando essas noias nas nossas cabeças. Sim. Né? Tipo, eu entendo que tem o negócio também da cultura, da religião, de tipo ter suas práticas, enfim, né? Enfim, aí vai passando de pai pra filho e tal. Mas às vezes, se não passa o briefing, a criança não segue em frente. Ela segue. Porque ela não vai racionalizar isso, assim, né? Como a gente racionaliza, né? A gente acaba herdando esses medos, né? Tipo... Muita gente fala que tem medo do diabo, mas... Tá, o que é medo do diabo? Não, porque a minha avó falava, se você fizer tal coisa, o diabo vai aparecer. Então, assim... Porra, sabe? Exato. Foda. Esse eu li um tweet que mudou um pouco a minha vida. Não porque mudou a minha vida, mas esse tweet ele fez a minha cabeça ficar meio assim, né? Que o tweet dizia assim: se Deus e o diabo são um contra o outro, por que o diabo vai te punir se você faz uma coisa que Deus não gosta? Não é? Tipo assim, se você fizer uma coisa, vai pro inferno. Porque Deus não gosta. Mas assim, mas o diabo, ele é contra Deus. Por que ele vai te punir porque você fez uma coisa que Deus não gosta? Eu fiquei assim, né? Nossa, realmente. Mas vai virar brother do diabo. Exatamente. Esse tweet me fez pensar. Eu ainda pensei, como que eu não pensei nisso antes? Né? Realmente. Do nada, brother do diabo. Tô aqui. Do nada dá tudo certo pro inferno. Mas eu sempre achei o inferno mais legal, não sei. É que eu não acredito também, né? Eu não acredito, exatamente. Eu não acredito, então é mais fácil. É mais fácil dizer isso. Mas eu sempre achei o céu um lugar muito chatinho. Vamos lá, Loja Assombrada. Olá, Mabê e Mari, meu nome é Bela e descobri o podcast há pouco tempo e já é um dos meus podcasts preferidos. Bom, meu caso bizarro aconteceu há uns 4 anos, mais um caso recente. Em um dos meus primeiros empregos. Você vê que esse negócio de história
sobrenatural não é uma coisa velha. Não. Tem histórias tá novas. rolando aí. Qualquer momento alguém pode Agora com você. pode estar alguém vivendo um caso bizarro e a gente não sabe. Fui contratada para trabalhar em uma loja de shopping da minha cidade. A loja ainda iria ser inaugurada, mas já haviam outras 2 filiais. Então, alguns dias antes da abertura, eu e mais uma funcionária ajudamos a dona na limpeza e organização dos produtos. Nesse dia, ela nos contou que tinha uma irmã que as 2 começaram a empreender juntas, mas que como ela acabava levando a irmã nas costas, decidiu separar e a sociedade que elas tinham criado. Inclusive, nos disse que para tomarmos cuidado com a irmã dela, pois ela poderia vir e causar problemas, e até nos mostrou uma foto dela. Bom, Já a loja... começa assim. Não é? A relação familiar top. Bom, a loja foi inaugurada e meses se passaram, e um dia o gerente comentou que a tal da irmã mexia com umas paradas macabras. Mas até então, não havia nada havia acontecido. Para contextualizar, eu ficava encarregada de fechar e limpar o chão da loja no final do dia, já que ficava sozinha até as 10 horas da noite. Em um dia, quando cheguei no trabalho, outra funcionária que abria a loja no período da manhã me perguntou se não havia tido tempo de limpar a loja na noite anterior, apesar de me lembrar claramente de ter limpado tudo. Então ela me mostrou algo que até então eu não havia percebido. Haviam marcas de pés descalços pelo chão. O que nos assustou foi que certas pegadas começavam em um local e simplesmente apareciam em outro, como se a pessoa tivesse se pendurado e pulado mais adiante. Além de algumas atravessarem móveis. Como assim atravessar os móveis? Tipo, pelo que eu entendi, foi assim: tem as pegadas no chão, aí, por exemplo, tem uma mesinha, aí tem a pegada na mesa, entendeu? Tá. Subiu no. Subiu. Tá. Mas não sei. Paramos para analisar e eram pegadas bem pequenas, pareciam de uma criança de 8 ou 10 anos de idade. Contamos tudo para a nossa chefe, mas ela não parecia surpresa. E não nos deu mais detalhes do porquê não havia se cagado de medo como nós. Enfim, meses depois ficamos sabendo de problemas familiares e financeiros e a loja não completou nem um ano e faliu. Na época, morri de medo dessa praga pegar em mim, mas meu avô sempre me tranquilizava dizendo que só o alvo sofreria com o trabalho que havia sido feito. É isso. Beijinhos, adoro o pod. A irmã da dona da loja fez um trabalho para uma criança sujar a loja dela. Que eles alegaram, né? Que poderia ter acontecido naquela época. A mulher soltou a criança lá pra aterrorizar a irmã, né? Jogou a sobrinha. Ela sujou a sobrinha. E aí ela foi carimbando a filha na loja. Pegou a filha segurando e eu carimbando. Exato. Ai, gente, olha, e essas coisas de irmã é muito louco, né, cara? Tipo, pra poder ferrar com a história. Assim, eu que sou filha única, já ouvi várias histórias de irmãos caóticos, fico muito feliz de ter filha única. Né, que essas rivalidades entre irmãos aí às vezes pode ser perigoso. Então é bom que você é filho único, que você não tem uma rivalidade oficial ali. Você tiver rivalidades da vida que você pode ter ou não ter, se você for uma pessoa legal, né? Mas não, pelo menos de família não vai ter. Bom, vamos pro próximo. E é o fugir pro circo. Oi, Mabel e convidada. Bom, vamos lá. Sou do interior de Minas Gerais e sempre fui uma criança diferente. Eu queria ser hippie, viajar pelo mundo, viver da minha arte. E por aí vai. Eu amo aquele comunidade. Como é que é? Ver da minha. Vender miçanga, né? E vender Exato. Aquele vídeo da menina falando que na Paulista ali, quero ver da minha arte. Tipo, quando eu tinha uns 10 para 12 anos, tinha um circo que sempre ia pra minha cidade. As crianças de lá estudavam no meu colégio. Meu sonho era ir embora com eles, kkk. Mas enfim, nunca fui. Um dia eu tava voltando do colégio, devia ter uns 12 ou 13 anos, e não me lembro se estava sozinha, mas acho que tinha alguma amiguinha junto. E um homem parou a gente na rua, muito educado, com uns arames e um alicate pequeno na mão, falando que queria mostrar a arte dele. Ele tinha metade do rosto tatuado, como se fosse uma moldura no rosto dele, mas só a metade. Eu, criança da miçanga, achei tudo, fiquei conversando com o cara. Ele perguntou meu nome, eu falei, ele fez uma arte com arame com meu nome e me deu. Depois continuou falando, fez um anel com uma clave de sol e me deu também. Mas enfim, aí ele fez o anel pra ela, tal, ele pediu dinheiro, ela falou que não tinha. E ela quis devolver as artes, mas ele falou que não, que era presente e tal, e ela seguiu pra casa tudo feliz. Até aí tudo bem. Encontrei esse homem mais uma ou duas vezes e conversei com ele, até que da última vez ele me chamou pra ir com ele no centro, que também não era longe, pra almoçarmos juntos. Eu queria ir, mas minha mãe ia ficar brava se eu não almoçasse em casa, então eu falei que não podia e fui embora. E com um homem desconhecido também, né?
Depois disso, não vi mais no meu trajeto ou em nenhum lugar. Fiquei até triste por ter perdido meu novo amigo hippie. Porém, segue o baile. Eu usava o anel que ele me deu todos os dias, escondi da minha mãe pra ela não perguntar de onde veio. Passaram 2 semanas e eis que no domingo chega o jornal da cidade lá em casa, e pasmem. Na página policial, a foto do meu amigo, do rosto tatuado, preso por ter estuprado uma menina numa cidade vizinha. Além de ser suspeito de mais 2 estupros de crianças, sempre abordando na saída das escolas. Gente, isso não é um caso bizarro, isso é um caso criminal. Não, sim, tipo, desesperador. É. Fiquei chocada, não contei pra ninguém que eu conhecia ele e segui apavorada durante quase um mês. Corria pra casa, não olhava nem pro lado, chegava em casa suando, com o coração acelerado. Minha mãe sempre estranhando minha falta de sossego, mas nunca contei pra ninguém essa interação que tive com o estuprador. Gente. Tentei achar a foto do jornal, mas por ser muito antiga, numa cidade pequena, não tem nada online. Na casa dos meus pais, o jornal físico também foi com Deus. Bom, primeiramente, que bom que, né, você não foi almoçar com ele, que nada aconteceu e tal. Quando eu li essa história, eu fiquei apavorada, cara. Fiquei apavoradíssima. Porque é isso, você não espera, né? Tipo... Não, e criança não vê maldade, não né? vê maldade. Ai, mas... que legal, o moço fez um negocinho pra mim. Exato, fez um anel, me deu de presente. Então, foi uma coisinha que ela achou bonitinha. Ela gostava de conversar com ele, Sim, né? sim. Ela tinha essa coisa dessa paixão por fugir com o circo. Essa coisa toda. Então, puta, era uma pessoa que ela ia gostar de conversar. Mas o que mexe comigo mesmo, é que você vê, ela não conta pra mãe. E eu acho isso tão perigoso, sabe? Porque ele poderia ter tentado entrar em contato com ela de novo. Sim, ele poderia ter... Assim, que bom que não aconteceu nada. E espero que ele não tenha feito mais nada com ninguém. Mas eu fico pensando muito nisso, assim, quando a gente é criança. E eu também passei por isso, no sentido de fazer alguma coisa que eu considerava errada. Depois me sentir culpada e não querer contar pra mãe. E é tudo bem, acho que nem todo mundo também consegue ter uma relação próxima com alguém dentro da família, mas eu acho que pelo menos uma pessoa da sua família, sabe? Uma pessoa, tipo, um contato, assim, eu acho que é muito importante pra que a criança se sinta segura. Não, um relacionamento aberto pra que a criança se sinta livre. Sim. Pra contar sem achar que vai vir um castigo, uma bronca. Exato. E é óbvio que ela não contou pra mãe, porque ela achou que a mãe ia pôr de castigo, que ia brigar, enfim. Que ela provocou porque ela ficou conversando, que ela aceitou o presente. Exato. Que, gente, ela é uma criança, entendeu? Ela não tinha como ver maldade, não tinha, sabe? Quando a gente é criança, a gente não tem essa noção, não fica pensando nisso, né? Sim, Tipo, sim, a sorte é que ela realmente não queria irritar a mãe dela, então não foi almoçar com ele. Pode ser que ele não fizesse nada também, mas enfim, sabendo, né, das coisas que ele fez depois... Poderia ter sido ela a vítima. Poderia ter sido ela. E o que me deixou triste, depois que eu pensei, cara, mesmo... porque ela passou por esse um mês em completo terror. É uma criança que tá vivendo um terror e não tem ninguém ali pra contar. Então eu fiquei triste com isso também. Eu lembro quando eu apanhava no colégio, né, que eu não contei pra minha mãe. Eu contei muitos anos depois. Tipo, eu apanhei durante um mês, assim, não foi também nada, nossa, tal. Eu também não vou... Não, porra, um mês eu apanhei no meu colégio é bastante. Eu também, eu apanhei na escola quando eu era criança, apanhei muito tempo. Quem apanha não esquece. Quem apanha não esquece. E eu não contei pra minha mãe na época, né? Porque eu lembro que um dia eu falei pra minha amiga, eu vou contar, e ela falou, não conta, porque a menina, fulana, ela anda com canivete e com o pessoal do Alto do Cemitério. Porque o pessoal do Alto do Cemitério era a galera da pesada. Os góticos. Os sei lá quem. Como eu sei que, né, criança não ouve esse caso bizarro, quem ouve são as pessoas mais velhas, gente, se vocês tiverem filhos, sobrinhos, afilhados, tenham relações, sabe, tipo, abertas de verdade pra que eles se sintam confortáveis em recorrer a vocês. Porque a pior coisa que existe é a gente passar por terror. Assim, eu lembro, tipo, de quando eu era adolescente, quantas vezes eu já não passei, porque eu tenho ansiedade muito grave, assim, tipo, eu tenho aquela tag, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, às vezes, numa situação idiota, eu transformei. Eu lembro, eu tava estudando, acho que eu tinha acabado de voltar de uma outra cidade, então eu tinha voltado no meio do semestre, eu não tinha amigas ali, não conhecia ninguém, tinha passado 4 anos em outra cidade. Aí eu voltei pra cidade, voltei pro mesmo colégio, mas 4 anos depois, ninguém mais me conhecia, nem sabia quem eram aquelas pessoas. E no meio do ano, todo mundo já tem a sua panelinha, seus amigos, aquela coisa. E chegar no meio é muito traumático, né? É muito difícil. Então, eu tinha essa dificuldade. Depois eu fui melhorando, porque eu mudei muito, mas
No início eu tinha aquela dificuldade. E aí, sei lá, num papo com umas meninas, pra contar uma vantagem, eu falei, tipo, elas estavam falando, você já beijou, não. E eu contei que eu tinha passeado de carro com um crush. Tipo assim, isso, sabe? E era mentira. Tipo, isso eu tinha 12 anos, assim, e ele, realmente ele dirigia, mas eu realmente tinha crush. Nesse menino, mas você nunca entrou nesse carro? Nunca entrei no carro, a gente nunca nem se beijou. E ele tinha, tipo, 14 anos, ele dirigia, sei lá, porque a gente morava numa outra cidade. E eu contei meio que sabe, tipo, tá todo mundo contando uma historinha, eu quis contar aquela história. E aí, na hora que eu contei, a menina falou assim, ai, mas você não acha que isso é meio coisa de piranha, não sei. Aí, na hora que ela falou isso, eu pensei, imagina... 10, 11 anos, eu pensei assim, agora todo mundo vai falar que eu sou piranha, entendeu? Nessa hora eu entrei em pânico. E aí eu peguei, tipo, deu um intervalo e tal, não sei o quê. Aí eu liguei pra minha mãe chorando, tipo, chamei minha mãe do trabalho. Imagina que na quinta série eu chamar minha mãe na escola, porque eu fiquei com medo de falarem que eu era piranha. E eu lembro que a minha mãe chegou nesse dia e eu tava tão transtornada que eu acabei contando, porque não era o tipo de coisa que eu contaria. Eu falei, mas você contou que você inventou a história. Eu contei, não sei o quê. Ela falou, e eu falo isso assim até hoje, porque, cara, eu me lembro exatamente desse dia. Eu me lembro das meninas que eu tava conversando. Eu me lembro da cena, da roupa, de tudo, né? Assim, de estar no corredor com a minha mãe e ela falou assim, Marina, isso é tão bobo. Filha, se as pessoas falarem mal de você, foda-se. A sua mãe é a melhor pessoa. Muito, ela falou assim, foda-se, ninguém tem nada com isso. Isso aí é bobo, isso é bobo demais, filha. Não preocupa com isso, não. Em resumo, nada aconteceu, não foi pra frente. Talvez elas nem tinham intenção. Elas ficaram com inveja que você supostamente tinha andado de carro com o menino, entendeu? Elas que queriam ser chamadas. Então, e sei lá, acho que era um pouco disso mesmo. No fim, eu nem fiquei amiga delas, fiquei amiga de uma outra galera. Até porque elas eram erradas, né? Elas já te chamou de piranha, nem te conhecia. Exato. E te chamou de piranha. O fato de eu ter uma relação muito boa com a minha mãe, assim, me ajudou, sabe? Nesse sentido. Porque, talvez eu ficasse lá, sabe, um mês, assim, hoje eu vou chegar lá, vai todo mundo me chamar de piranha. Eu ia ficar vivendo aquela situação. Seu pesadelo e chamaram de piranha. E é uma coisa idiota, banal, sabe? E a gente vê muitos documentários, às vezes, de meninas... que tiram a vida, sabe? A gente vê, de adolescente, porque passa por uma coisa que é boba, não querendo diminuir a dor de ninguém, mas é boba porque a situação em si é uma coisa boba, é uma coisa cotidiana, é uma coisa que dá pra ser resolvida, mas às vezes a pessoa entra ali numa pira, num terror, porque não tem um acolhimento de ninguém. Ela vive só com aquele negócio e aí aquilo se transforma numa coisa maior, num monstro real. E também, quando a gente é adolescente, tudo é muito maior do que realmente é, né? Porque a gente não sabe que a nossa vida, que aquilo ali é só, sei lá, um pedacinho da nossa vida. De nada e aí você acha que o que você tá fazendo ali na sua adolescência vai te marcar pra sempre, sendo que, na verdade, quando você chegar aos 30 anos, você tipo, mano, quê? 15 anos? O que tá acontecendo? Sei lá. Exato. Rodada na escola, foda-se. Tipo, né? E aí tudo aquilo vira muito visceral, né? Meu Deus, e agora? Fudeu, não vou passar no vestibular, não vou ter futuro, não vou ter carreira, não vou ter nada, né? E aí tudo, e hormônios, a flor da pele, tudo ali, né? Tipo... E crianças, e outras crianças julgando, outras crianças... Exato. Né? Tipo, a gente, enfim, é uma situação muito difícil mesmo. Exato. E a gente acaba aumentando muito, cara. E muito! Às vezes é uma coisa muito banal. Então, eu acho que eu tenho isso muito forte hoje em dia, sabe? Acho que hoje eu sou muito fortalecida por conta disso. Mesmo que eu passasse por uma situação muito ruim, sei lá, um cancelamento na internet, tipo, acho que eu ia lidar muito bem, sabe? Tipo, eu fiz merda, então vou falar que eu fiz merda. Não fiz merda, então foda-se essa galera, entendeu? Uma hora eles vão esquecer, vão encontrar outra pessoa pra encher o saco e foda-se. Sim. Sabe? Porque no fim, a gente precisa também se fortalecer, né? Nesse sentido. Mas é uma coisa engraçada não, né? Curiosa dessa história e que ela se repete, obviamente, em inúmeras famílias, casas, crianças, enfim. Assim, o medo dela, da mãe repreendê-la por ter falado com o cara, quase que supera o medo que ela sentia do cara. Sim. Porque ela ficou um mês ali aterrorizada pelo cara, mas ela tinha mais medo de contar isso pra mãe.
Isso é muito foda. Né? Porque uma coisa é um crime. Exato. É um crime absurdo. Um crime é um dos piores crimes que pode acontecer com uma pessoa. E o outro é, tipo, uma relação, Exato. né, com a pessoa que... E pode ser que ela tivesse uma relação boa com a família, ou não, né? Não dá pra saber qual que é a relação que ela tinha. E mesmo assim, o tamanho do medo, cara. Isso é muito pesado. E é uma assim. coisa também pra gente repensar esse negócio do castigo, né? Ah. Tipo assim, assim, bom, eu não tenho filhos, não pretendo ter, mas assim, tipo, você vai castigar o seu filho, mas ele tem que ser repreendido por alguma coisa que ele fez errado? Óbvio que tem, porque, enfim, né, não dá pra a criança crescer sem limites, enfim. Mas até que ponto o medo de ser castigado vai fazer ele se colocar em situações Exato. perigosas reais? Né? E quando precisar de ajuda, não ter coragem Exato, de exato. pedir, né? É. Acho que isso que tem que ser muito pensado. Por isso que eu não vou ter assim. filhos, porque é muito difícil essa equação. É difícil. É muito difícil essa equação. É difícil. É difícil. Também não vou ter filho, não, gente. Mas vocês que vão ter, vocês que lutem. Vocês que lutem com... A gente- Só vou ter gatos e tá tudo certo. Vocês que lutem aí. Bora. Bom, o próximo caso, eu já amei o título. Fantasma da Luísa Mel. Luísa Mel! Eu amo. Olá, Mabê e convidados. Meu nome é Rafael, tenho 20 anos e falo de Guarulhos, São Paulo. Conheci o podcast há pouco tempo, mas estou maratonando cada episódio todos os dias. Adoro relatos sobrenaturais e o podcast caiu como uma luva pra mim. O relato a seguir é da minha namorada Jéssica. Relato terceirizado, adoro. Eu amo. Ela conta que aos seus 10 anos ela estava dormindo no quarto com a sua mãe e a cachorrinha apelidada Fofuxa, que dormia... Não é Belinha, Não então a tem gente sabe como- que não é poodle. Não tem como a fofuxa não ser muito fofuxa. É. Que dormia na caminha no chão. É sacanagem, a Fofuxa dormia no chão. É. As duas tinham deitado cedo naquela noite, pois no dia seguinte fariam uma viagem. A mãe da Jéssica tinha acabado de comprar seu carro e iria para Aparecida pedir a bênção da chave. Quando foi de madrugada, a Jéssica acorda e vê uma mulher loira de jeans e camiseta brincando com a Fofuxa. Eu amo que ela viu uma mulher loira brincando com a fofuxa e já é o fantasma do É óbvio, É óbvio. que nem morreu, mas é o fantasma, mas é mesmo. De imediato, ela virou e cutucou sua mãe para ver a tal mulher. Porém, a mãe dela só via a cachorrinha agitada no canto do quarto, ao mesmo tempo que a Jéssica via claramente a tal da mulher loira. Mesmo sem ver nada de sobrenatural, a mãe da Jéssica soltou um "Eita, carai!" e puxou a Jéssica e mandou dormir. Como ela não estava assustada e sim sonolenta pelo horário, voltou a dormir. No dia seguinte, Jéssica, que devia acordar às 6 horas por conta da viagem, acorda meio-dia e desce correndo as escadas para perguntar para sua mãe o porquê não ter sido acordada no horário certo. Sua mãe disse que, ao acordar, caiu a ficha do ocorrido na noite anterior. Ficou com medo de sair de casa e desistiu da viagem. Essa foi a primeira de várias histórias sobrenaturais da minha cônjuge. Amamos escrever pra vocês e amaremos escrever mais, ouvi uma ameaça. Um beijo pro Rafael e um beijo pra Jéssica. Gente. Ameaçou. Rafael e Jéssica chegaram ameaçando. Eu gostei que esse fantasma tá de look. Tá de look. Ele tá de look, ela tá de calça uma jeans. cropped. Ah, não era cropped, era uma... Ela tá de jeans e camiseta. Jeans e camiseta. Brinca, ela fez um look, Ela né? fez um Já que eu tô look. aparecendo, eu vou ficar com uma roupa bonitinha Exato. aqui. E eu vou fazer carinho no cachorro, acho que tá tudo bem. Eu acho que é a loira do banheiro que doidava a volta. Foi da... A loira do banheiro resolveu ir até o quarto. A loira do banheiro. E ela gosta de animais. É isso. Assista até o fim e veja o que a loira do banheiro fez. Você não vai acreditar. É aqueles títulos, sabe? Esse vídeo vai te surpreender no final. A loira do banheiro abriu a porta. Gente, E foi explorar outros cômodos da casa. Eu acho, porque um dia a loira do banheiro cansou de ficar ser só só no- a loira do banheiro. Tô reduzindo ela. Tô reduzindo né? ela no É. espaço. Ela pode sendo ser que, mais. Né? Ela pode ser a loira da casa inteira. Ela pode ser... Gente, meu Deus, seja a sua própria loira da casa inteira, entendeu? Não se limite Não se limite. a assustar apenas o banheiro. É. Assuste a casa inteira. Assuste Você a pode casa ser a toda. assombração da casa inteira. Gente, isso é empoderamento sobrenatural, tá? Eu acho que é assim que os coaches sobrenaturais falam. Você, loira, não precisa ficar só no banheiro. Você é mais, você é maior do que isso. Você pode assustar a cozinha também, você pode assustar a galera da sala. O lavabo. O lavabo. Não é só o banheiro. Pode A ser o lavabo. varanda, você assusta A até os varanda. vizinhos. E a área de serviço. Você tá ali Área de lavando serviço é roupa, bem você vai lá e assustador. assusta ela. Você faz a máquina girar ao contrário. Exato. Eu faria isso. Você liga os eletrodomésticos.
Você molha a roupa que tava seca. Você pode fazer muito mais que isso. Cara, você pode ir mais longe, cara. Eu enxergo um potencial em você, loira do banheiro, que nem você enxerga. Loira, eu vou te dar um desafio. Hoje você vai sair do banheiro e você vai acariciar a fofucha. Eu acho que foi uma quebra de paradigma da loira esse dia. Eu acho que ela tava se mostrando ali pra mestre, né? E ela conseguiu, ela mostrou que ela podia mais. Sim, ela mostrou. Pra tristeza da Jéssica e do Rafael, né? Porque, quer dizer, o Rafael não tá. Não, o Rafael não tá triste porque ele falou que adora. Ele começou falando que ele adora histórias sobrenaturais. É verdade. Então, eu acho que, na verdade, foi um encontro maravilhoso do Rafael com a Jéssica. Com a Jéssica. Né? Porque, como eles ameaçaram que vão escrever mais vezes, que a Jéssica tem potencial. E ele deixa claro que as coisas que ele pode trazer são da Jéssica. Sim. Então, acho que é isso que deixa o Rafael feliz. Que foi isso que fez o Rafael se apaixonar pela Jéssica. Foi isso, meu Deus. Ele adora histórias sobrenaturais e ele encontrou a mulher que viu a loira do banheiro passeando pela casa. Passeando pela casa. É isso. Eu acho que é um relacionamento. Felicidades ao casal. Tudo. Eu acho que eles foram feitos um pro outro. A gente tá aqui abençoando. Exatamente. A gente é convidado pro casamento, hein? Porque é isso, gente. Não tem como. É um encontro perfeito. É o encontro das almas. É o encontro das almas. Ai, que ódio. Bom, gente, é isso. Foram esses causos aqui. Foi muito. Passou muito rápido. Muito rápido, foi muito divertido. Foi muito divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Foi tudo. Se vocês gostaram, eu não sei, mas eu quero dizer que eu amei. Você acha que deu pra sair com os traumas hoje? Você acha que talvez a loira do banheiro possa querer fazer uma visita em outros lugares da sua casa hoje? Será? Mas aí, se a loira do banheiro vier visitar, eu vou cair atirando. Eu vou falar, vem aqui então! Então vem aqui na sala. Você quer me assustar aí? Da sala é fácil. Vem aqui no quarto me assustar, que eu quero ver se tem coragem de entrar aqui. Aqui é crossfit, eu te derrubo, fantasma. Entendeu? Quero ver. Você vem e eu vou te devolver a porrada. Tanto que quando eu tinha uma época que eu tava meio assim, achando que podia ter espírito nas casas, eu chegava em casa gritando pra assustar o espírito. Ai, meu Deus. Cheguei! Oi! Fazendo barulho e tal. Você queria assustar o espírito. É que hoje em dia eu já não tenho mais isso. Mas quando eu era mais nova, que eu tinha um pouquinho de medo, eu chegava em casa fazendo barulho. Batia a porta, acendia todas as luzes. Eu fazia a minha presença estar presente ali. Mas eu faço hoje, eu faço a minha presença ainda. Porque eu tenho, quando eu chego, eu dou pra Alexa, ela acende as luzes da sala e ela começa a tocar uma música. Então, assim, eu já deixo claro que eu tô ali, entendeu? E aí o resto que se vire pra resolver. Não, mas aí ele vai embora. Porque se você quer, né? Como é aquela frase? Que o Dr. Fred falou, não sei o que lá, não se cria e não faz, entendeu? Ai, sim. Você não pode deixar o negócio se criar ali, entendeu? Não dá pra deixar se criar. É isso. Gente, Dr. Fred, sério, eu achei, assim, absolutamente perfeito. Por quê? Porque o negócio é ter sangue de Maria Bonita. Exato. Entendeu? Se você tem sangue de Maria Bonita, ninguém vai mexer com você. Ninguém vai mexer com você, exatamente. Eu sou a enfermeira do Dr. Fred. Tô aqui, entendeu? Citando ele no podcast. Perfeito. Eu queria que o Dr. Fred estivesse aqui. Não, imagina, Mabê, tenta convidar o Dr. Fred pra vir aqui. Eu vou convidar. Ia ser incrível. Imagina as histórias. De certeza que ele tem um caso bizarro pra contar. Sim. Não, ainda mais trabalho em hospital. A gente sabe que é só Sim. Gente, é só Dr. Fred podia mandar um caso bizarro de algum hospital que ele trabalhou. Ia ser perfeito. Perfeito. Já terminamos aqui com um convite. Dr. Fred. Vamos lá. E, cara, eu vou te dizer a mesma coisa que eu falo quando eu gosto do episódio, entendeu? Não vamos terminar aqui. Vamos de outra vez. Já vai ter outros eu já momentos. já topo, é isso. E vamos combinar uma outra vez pra você voltar e a gente ter mais casos aí, porque foi muito legal. Sim, Mabê, eu amei muito. Mais uma vez eu quero dizer que eu tô muito honrada de estar aqui. Tô muito feliz mesmo, foi incrível. Foi tudo. Se tiver uma outra oportunidade, eu já aceitei. Vai ser maravilhoso, me diverti muito gravando. E eu espero que as pessoas continuem tendo muitas experiências sobrenaturais. Não é uma praga que eu tô jogando pra vocês, tá, gente? É uma ameaça. Não é uma ameaça. Mas eu quero que as pessoas tenham histórias pra contar, para que esse podcast tenha milhares de anos, com muitas histórias incríveis. E é isso, obrigada pelo convite, tô muito feliz. E conta onde que as pessoas podem te encontrar, seus projetos. Eu tô na internet há muitos anos, desde que tudo era mato. Quem quiser conversar comigo lá no Twitter
Twitter, @MariGracioli, tudo junto, com C, 2 L's e I no final. No Instagram é Mari_Gracioli, também com C, 2 L's e I no final. E a partir do mês que vem eu volto a gravar com o Thales, o nosso podcast, o Desmutados. Tudo. Que é com entrevistas com o pessoal de esportes. Então, daqui uns 2 meses, assim, estou de volta também nos podcasts. Vai estar em todos os streamings ou alguns No streamings? Spotify. No Spotify, legal. Isso, a gente teve uma temporada e a gente parou por uns meses e agora a gente vai voltar. E espero que seja tão legal quanto antes. Legal, aí você manda o link depois também quando sair, que eu já ponho na descrição desse episódio. Fechado. Se bobear, já vai estar... Apesar que vai ser meio de abril que sai esse episódio, então... Não, vai ser depois. A gente vai voltar a gravar em abril. Ah, beleza. Mas tudo bem. Tudo bem, a gente vai dar um jeito. É isso, Eu vou gente. voltar pra poder colocar o link. Exatamente. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!